O tema dessa mensagem de hoje é o seguinte: injustiçado é provado para no final ser aprovado. Interessante, né? Mas vamos lá. Nessa mensagem eu quero enfatizar um personagem bíblico e trazer como exemplo para você poder entender. José do Egito. Quem conhece José? José do Egito é uma bela história. Ele foi injustiçado, foi provado e no final foi aprovado. José do Egito. Quem conhece a história sabe. José, ele foi injustiçado. Vamos começar injustiçado. Ele, como todos conhecem a história, todos devem conhecer, José tinha 12 irmãos. José do Egito tinha 12 irmãos, segundo a Bíblia, cujo pai chamava Jacó. O pai dele chamava-se Jacó e ele ficou conhecido como o jovem sonhador. Ele tinha 12 irmãos. Então, ele tinha apenas 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. O seu irmão colocou ele dentro de uma cova por inveja, porque o pai de José dava uma bela atenção, pode ser uma atenção maior a ele. Mas José ganhou até uma túnica do seu pai, uma túnica colorida, bonita, e isso causava muita inveja dos seus irmãos. E além disso, Israel, que era a cidade que ele morava, amava mais Israel era o Jacó, que era o pai dele, que antes de ser Jacó era conhecido como José, segundo a Bíblia. Então, Jacó, conhecido como Israel, filho de Isaac e neto de Abraão. Mas vamos para a história de José. Certo dia José foi para os seus irmãos levar alguma coisa, uma comida ou alguma coisa para os seus irmãos. Está lá Gênesis capítulo 37 e a partir do versículo 12 nos conta essa belíssima história. José levaram o rebanho de seu pai para Siquém. Capítulo 12, 13 diz: Israel disse a José, que era Jacó: os seus irmãos estão cuidando do rebanho Siquém. Quero que você vá lá. Sim, senhor, José respondeu para o seu pai. E disse: vá lá, como estão seus irmãos? Os rebanhos, traga-me a notícia. José foi lá para saber como é que estavam seus irmãos lá nos rebanhos de seu pai. Aí eles viram de longe. Seus irmãos viram de longe no capítulo 18, versículo 37. Mas eles viram de longe e antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. Mataram mesmo, de matá-lo. Era o sonho, os filhos de José, os irmãos de José, tramaram matá-lo mesmo, mataram ele. Mas aí, os irmãos de José, um dos irmãos de José, mais prudente, disse: não vamos matá-lo não. Vamos colocar dentro de uma cova vazia lá, e vamos dizer para o nosso pai que ele foi morto, e vamos deixar ele lá. Então, o pai dele os seus irmãos de José foi covarde com seu irmão. Jacó fez uma túnica com várias cores, como já falei para você, e a túnica era diferente das outras. E isso aborreceu seus irmãos, isso aborreceu os irmãos de José. E o que aconteceu? E José teve vários sonhos, dizendo que certo dia ele sonhou. Então eles conspiraram. Antes disso, ele sonhou que tinha os feixes
os feixes dos seus irmãos ia se curvar diante aos feixes de José. Outro botar o sol, a lua e as estrelas. Outro sonho, se curvariam diante de José, que todos seus irmãos e toda a sua família se curvariam. Então eles colocaram José lá dentro daquela cova. José foi resumindo, naquela cova. Então, ao invés de chegou um grupo do Egito para comprar escravos, compraram José, eles venderam José, os irmãos de José venderam José. Está lá em Gênesis. José agora vai para o Egito, injustiçado agora pela sua própria família. José é comprado para o Egito. Então, lá no Egito, um dos chefes, chamado Potifar, ele chama José, viu que José tinha um potencial, viu que José ele tinha algo diferente dos outros escravos, chamou José para cuidar de sua casa. Na sua casa, na casa daquele homem, a mulher de Potifar começa a tentar José. Viu José um jovem muito bonito, muito forte, por sinal, a Bíblia não fala, mas poderia ser isso. E aquela mulher tenta José, mas José, como tinha um temor ao seu Deus, principalmente ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ele pega, não cede. E aquela mulher, com raiva, rasga suas vestes e simula. Diz ao seu marido e aos outros que José tentou agarrá-la, tentou pegá-la à força e tudo mais. Bom, José agora vai preso, vai para a cadeia. José foi preso, está no livro de Gênesis, capítulo 37, você vai ver toda essa história. José vai preso, lá na cadeia José começa a cuidar dos outros presos, começa com um carcereiro, mas ele ainda estava preso. Certo dia, o copeiro e o padeiro do rei tem sonhos perturbadores, vai até José. José disse: eu não vou interpretar esse sonho, mas Deus vai. Então, eles contaram todos os sonhos e tal. Então, mediante os sonhos que eles contaram, significavam que o padeiro, o copeiro, ele ia voltar para sua função de copeiro e o padeiro ia ser condenado. Muito bem, foi isso que aconteceu. Certo dia o padeiro estava lá aí o rei, Faraó, agora Faraó tem vários sonhos que não consegue se interpretar, com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas de milho cheias, 7 espigas de milho magra. Então ele fica perturbado. O copeiro que estava na prisão conta a Faraó que tinha um homem na prisão, um egípcio na prisão que interpreta sonhos. Chamaram José. Então aí José, mesma coisa que ele falou para aquele homem: eu não interpreto sonhos, mas Deus interpreta. E agora começa a interpretar o sonho do Faraó, que 7 vacas gordas e 7 vacas magras seriam 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milho vazias, serão 7 de fome e 7 anos de fartura. Muito bem. Aí agora Faraó, ele tem que eleger um homem para administrar isso. Um homem para administrar isso. Mais uma vez ele olha o potencial de José. Você é o homem ideal para isso. Você vai atuar como governador do Egito. Então José agora vai administrar aqueles 7 anos. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E, resumindo a história, José começa a trabalhar como governador do Egito, como o segundo homem mais poderoso de Israel. Aliás, do Egito. Ele só ficaria acima dele o Faraó. Mais nenhum. Muito bem.
José tinha um potencial e administrou bem. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Ele começou a cobrar. Agora veja a estratégia de José. A Bíblia aqui fala. Começa a cobrar tributos a mais durante os 7 anos de fartura, para quando for nos 7 anos de fome, ele devolver para a população. E foi isso que aconteceu e deu certo. Quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Deu certo. José, ele começa agora a administrar. Passaram os 7 anos de fartura, agora chegam os 7 anos de fome. Aí José começa a distribuir, o povo do Egito inteiro começa a ir lá, e José tem estoque guardado, porque ele fez isso nos 7 anos de fartura. José agora vai. Aí agora chega a oportunidade de José ter o perdão, perdoar seus irmãos que foi injustiçado, ou vingar-se. E aí, o que é que você faria? José perdoou. Os irmãos de José foi lá comprar alimentos. Soube que no Egito estavam vendendo alimentos para suprir os 7 anos de fome. José foi lá, perdoou seus irmãos. Resumindo a história, perdoou seus irmãos. Foi e ficou tudo em paz. Chamou toda a sua família para morar no Egito e tudo se resolveu. Então, essa história está lá no livro de Gênesis, história de José. José é um grande exemplo de injustiça. Fui injustiçado, fui provado e fui aprovado. Injustiçado porque ele foi injustiçado. Provado porque ele suportou todas as suas dificuldades sem sair do caminho, sem sair do temor do Senhor. José agora foi aprovado porque sem temor do Senhor, e também porque ele perdoou os seus irmãos. Ele tinha tudo para vingar-se. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas José não. Perdoou seus irmãos. Então, aprovado por Deus. Foi injustiçado, foi provado e foi aprovado. Deus honrou José por sua fidelidade. Então, isso que eu digo para você. Sua fidelidade é a mais importante. Seu perdão é mais importante. E um belo exemplo de administração. José administrou o Egito como ninguém. Nenhum homem lá tinha a capacidade de José de administrar o Egito como ele teve. Mas José foi e administrou. 7 anos de fome foi suprido pelos 7 anos de fartura que ele cobrou a mais. Um belo exemplo também de administração. Mas é um exemplo também de uma lição de vida para mim e para vocês. José tinha apenas 17 anos. Seus irmãos foi justiçado. Teve tudo para se vingar dos seus irmãos, mas ele perdoou. E Deus honrou a José, porque a sua fidelidade foi para com Deus. E é isso que nós temos que ter também. A nossa fidelidade para com Deus. Essa é mais uma mensagem que eu deixo para você.